O meu nome é José Goldenberg, eu sou professor livre-docente, associado de reumatologia e médico do Hospital Israelita Albert Einstein. Nós vamos hoje abordar um tema fascinante, que é a artrite reumatoide, que acomete 1% da população mundial e a perspectiva dos pacientes mudou dramaticamente. O que é artrite reumatoide? É uma doença inflamatória crônica, progressiva, de origem autoimune, ou seja, que agride o próprio organismo. Ela acomete particularmente articulações que apresentam dor e inchaço e podem caminhar para sua destruição, levando a deformidades articulares e incapacidade da sua função, com grande impacto na qualidade de vida e nas atividades diárias laborativas do paciente. Como consequência, o que é que nós vamos encontrar? Uma redução dos dias do trabalho, da sua produtividade, a sua renda financeira cai, o relacionamento com familiares e amigos piora, mas, mais importante, leva a um alto custo financeiro e econômico para o indivíduo, para a sua família, para o Estado e a sociedade em geral. Ela é uma doença devastadora e incapacitante. Veja, estudos estatísticos anteriormente revelavam que 32% a 50% dos pacientes se tornaram incapacitados após 10 anos e 50% a 90% até 30 anos de evolução. Logo, estas observações e essas estatísticas indicaram a necessidade de um diagnóstico precoce nos primeiros meses da doença, aproveitando a assim chamada janela de oportunidade, com a prescrição de um tratamento rápido e eficaz, um diagnóstico precoce, utilizando todos os recursos disponíveis nas doses necessárias. Não existe light, não existe diet, é o que for preciso. Logo, o panorama mudou, porque, visto que a destruição articular antes irreversível, como vemos, nos dias atuais tem uma nova realidade, ou seja, a possibilidade de um controle eficiente e eficaz do processo inflamatório, com redução dos seus danos. Portanto, nos dias atuais, os pacientes têm uma nova perspectiva de vida, vislumbrando um futuro próximo não distante, inclusive a sua cura. O que aconteceu? É o desenvolvimento de uma nova ferramenta, que é a terapia biológica. O que é a terapia biológica? Os agentes biológicos são uma nova classe de medicações que são utilizadas desde 98 e nós temos utilizado desde então. Eles foram obtidos através de engenharia genética e reproduzem o efeito de substâncias já existentes no nosso organismo. São fabricados pelo nosso sistema imunológico, atuando diretamente no processo inflamatório. Logo, estamos vivendo uma revolução no tratamento da artrite reumatoide. Como é que eles funcionam? Esses agentes são substâncias terapêuticas que interagem com proteínas humanas envolvidas no processo inflamatório. Eles são parecidos com as proteínas humanas e procuram inibir as mesmas, reduzindo assim o quadro inflamatório e seus danos. É como reduzir a gasolina em um incêndio. Ela é indicada particularmente não somente na artrite reumatoide, mas em outras doenças como a artrite psoriásica e a artrite espondilite anquilosante, entre outras. E agora, vem uma pergunta na vossa mente. Esse tratamento deverá deixar os outros tratamentos obsoletos? É claro que não. Ele deve ser prescrito para aqueles pacientes que não responderam satisfatoriamente ao tratamento convencional hoje existente, que utilizam as drogas sintéticas, metotrexato, leflunomida, sulfasalazina, antimalárico, anti-inflamatórios não hormonais, a cortisona e analgésicos. E nesses casos, os resultados satisfatórios ocorrem em 70% a 80% dos casos. Quando esse resultado não foi obtido com uma resposta adequada, a terapia biológica
passa a ter a sua indicação e ser prescrita. Então, ela nunca deve ser prescrita desde que as outras terapêuticas não foram ministradas ao paciente. Agora, existe uma pergunta. A terapia biológica é mais eficaz e mais moderna no combate à artrite reumatoide e suas doenças similares? Sim. Esses novos agentes se constituem hoje na mais avançada evolução do tratamento dessa doença e têm mecanismos de ação diversos. Eles têm a capacidade de reduzir os sinais e sintomas da atividade inflamatória, melhorando a capacidade laborativa, melhorando a qualidade de vida e reduzindo a progressão das lesões do aparelho locomotor detectada por métodos de imagem. Em muitos casos, até reduzindo as lesões. Aí vem a pergunta, ele é indicado para qualquer paciente? Obviamente que não. O paciente deverá ser avaliado por meio de exames de laboratório e de imagem específicas. E de acordo com os resultados, nós vamos verificar qual é o indivíduo que é elegível, ou seja, que poderá utilizar esse tratamento. Por quê? Porque pacientes portadores de doenças crônicas, como cardiopatias, diabéticos que tiveram câncer e infecções, não deverão fazer uso do mesmo, a não ser em situações extremamente específicas. Quais são os agentes biológicos hoje disponíveis na atualidade? Eles têm diferentes mecanismos de ação e foram aprovados pelos órgãos reguladores, como a ACR, ou seja, a FDA americana, a EULAR, os órgãos europeus, e mesmo os órgãos de controle brasileiros, 5 agentes denominados anti-TNF-alfa. E também outros agentes que atuam sobre o linfócito T, ou bloqueadores da interleucina 6. Algumas são ministradas por via venosa e outras administradas por via subcutânea. Entretanto, nos dias atuais, foram desenvolvidas no tratamento novas classes de medicamentos, são conhecidos como pequenas moléculas, ou seja, drogas sintéticas classificadas como algo específicas, ministradas por via oral. Logo, em que pé que nós estamos hoje em dia? Ela atua isoladamente? Não, ela deve ser ministrada em combinação com outros medicamentos, particularmente o metotrexato, que é utilizado desde crianças a adultos. Logo, quais são as considerações finais que eu gostaria de fazer? Essas drogas biológicas certamente são a grande evolução em termos de tratamento da artrite reumatoide. Elas são agentes de eficácia comprovada, porém não destituída de efeitos colaterais, que devem ser discutidas com o seu médico. Elas devem ser prescritas somente para aqueles pacientes que não responderam ao tratamento de primeira escolha, que internacionalmente em associação com o metotrexato. Infelizmente, no Brasil, esse avanço terapêutico não alcança parte dos doentes. Por quê? Entre os vários motivos está a facilidade em se obter drogas anti-inflamatórias e corticoides sem prescrição médica, ou seja, automedicação, que é deletéria, bem como difícil acesso a médicos, particularmente o reumatologista, o que contribui para retardar o seu diagnóstico e tratamento, levando aos efeitos perniciosos que eu comentei nessa